O milagre que a gente quer, o milagre, a provisão, a transformação, o impossível que a gente pede a Deus, o sobrenatural, é também chamado de graça, ou um favor que Deus nos dá. Então uma pessoa, ela pode receber uma graça, desde que primeiro ela tenha sido abençoada. O que é a bênção? A permissão, a autorização para você ir e conquistar, a autorização de Deus para você fazer algo. Então, peraí, Deus criou o ser humano, o homem, a mulher, os abençoou e disse: dominai sobre a terra, sujeitai-a, sede fecundos, multipliquem-se, encham a terra. Deus lhes autorizou a serem os donos do que Ele criou e que eles produzissem. Eles foram abençoados. O que a gente faz para ser abençoado? Ser fiel a Deus, andar na presença dEle, ser temente, obedecer a sua palavra. Como eu falei, você ser um dizimista fiel, se batizar nas águas, dar ouvidos à voz de Deus, você se torna uma pessoa abençoada. Mas o que a gente tem visto? Um número imenso de pessoas abençoadas que não mudam de vida, porque se supõe que o cristão que já aceitou Jesus, que não anda nas coisas erradas, que tem uma vida correta, uma vida idônea, é uma pessoa fiel, se batizou, se arrependeu dos pecados, então nós entendemos que essa pessoa é abençoada. Ela já foi abençoada, autorizada. Por exemplo, ela se torna dizimista, fiel. O que diz a palavra de Deus? Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Não está escrito bênçãos, está escrito o quê? Bênção sem medida. Ou seja, se você for fiel, você vai ter uma autorização ilimitada para fazer aquilo que você imaginar e tornar isso realidade. Essa é a bênção do dizimista. Então, peraí, eu dou o meu dízimo, mas a minha vida não mudou. Eu dou o dízimo, mas ainda estou no mesmo emprego, ainda estou no mesmo trabalho, ainda estou na mesma situação. Então, eu só estou dando o exemplo do dízimo, mas tem muitos outros exemplos de outras coisas que a pessoa faz. Ela é abençoada, mas não faz valer a sua bênção. A bênção é como uma procuração que Deus te dá em nome dEle. Se você recebe uma procuração para administrar algo, você tem que ir e administrar. Você não tem que ficar perguntando toda hora para a pessoa que te deu a procuração o que ela quer que você faça, porque na procuração está escrito o que é para você fazer. Se Deus já te entregou a procuração, você tem que pegar essa bênção e fazer acontecer, com as suas atitudes, com as suas ações, com as suas escolhas. Agora, por que motivo as pessoas abençoadas não fazem valer a sua bênção? Tem vários motivos, e eu separei 3 deles, que são a ignorância, a insensatez e a imprudência. Repita: a ignorância, a insensatez
e a imprudência. A pessoa é abençoada, ela já tem condições de ir e arrebentar, tanto financeiramente. A mulher de Deus, ela é abençoada para transformar seu casamento, assim também o homem de Deus. O pai é abençoado para transformar seu filho em um homem de bem, a sua filha em uma mulher de bem, em uma mulher de Deus. Ele foi autorizado para isso. Mas o filho está indo pelo caminho errado, o casamento está indo pelo caminho errado, ainda que ela tenha sido autorizada para mudar aquela situação. Então vamos repetir: a ignorância, a insensatez e a imprudência. A gente vai falar primeiro da ignorância. Abre a sua Bíblia lá no livro de 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 9. Saul busca as jumentas extraviadas e vai ter com Samuel. Saul era um jovem e o pai dele perdeu 10 animais. Isso era um prejuízo. Então ele pegou os seus servos, foi para o deserto e começou a procurar onde essas jumentas teriam ido. Não achando, ele foi até o vidente, que era o profeta Samuel, para que ele lhe dissesse onde estavam as jumentas. O primeiro princípio da ignorância, o que é a ignorância? É a falta de conhecimento. A ignorância é a pessoa, ainda que abençoada, desconhecer o plano de Deus para a sua vida e a vontade dele e o que ele quer fazer em você e através de você. Quando a pessoa não conhece o plano de Deus e o que ele quer fazer na sua vida, a tendência é a pessoa viver preocupada com coisas pequenas, com coisas insignificantes. Pequenos problemas se tornam uma grande tempestade. Ela consegue fazer uma tempestade, como dizem, num copo d'água. Ou ela se conforma com a vida que está levando. Como ela não sabe que Deus quer elevá-la a outro patamar, porque vamos lá, qual é a vontade de Deus? Deus ergue o pobre do pó. Presta atenção que está escrito: Deus ergue o pobre do pó, e do monturo, quer dizer, dos escombros, o necessitado, para o colocar, ou para o pôr sentado diante dos príncipes. Então a vontade de Deus não é que o pobre continue pobre, ou que continue com a sua vida em monturos, em escombros. Não, a vontade dele é fazer que o pobre seja rico. Mas quando a pessoa ignora o plano de Deus e o que ele quer, ainda que ela seja abençoada, ela se conforma com a pobreza, ela se conforma com a doença, ela aceita aquela situação de humilhação no seu lar, no seu casamento, ela aceita aquela vida, ela se conforma com empurrar a vida com a barriga. Tem uma história de uma moça da Igreja Batista que eu ouvi há muitos anos atrás. Essa mocinha estava doente, leucemia. Ela estava internada em estado terminal. Os pastores iam ao hospital para fazerem visitas. E quando eles iam, eles louvavam, iam com violão, louvava, cantava com ela, fazia um culto lá dentro do quarto onde ela estava, com a família. E orava para ela ter conforto, para ela estar bem, porque o médico disse que ela ia morrer.
E ninguém orava para que ela fosse curada. Ninguém orava para que acontecesse um milagre. Porque na cabeça deles ela ia morrer, ia ganhar o maior de todos os prêmios, ela ia para o céu, ela ia para a glória. E realmente esse é o propósito da nossa vida: herdar a glória. E a mocinha estava ali sofrendo, e uma noite ela pega a Bíblia e começa a ler, e lê o Isaías 53, dizendo assim: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Ela começou a tomar conhecimento, sair da ignorância. Presta atenção, começou a sair da ignorância. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas chagas fomos curados. Essa menina leu isso, e ela disse: eu não estou mais doente então. Se aqui está dizendo que ele já levou a minha doença, e pelas suas chagas na cruz eu fui curada, então eu estou bem, eu estou curada. Quando os pais chegaram de manhã tristes, eles olharam a menina com o olho assim aberto, dizendo: mãe, pai, eu estou curada, eu vou sair daqui, me leva para casa, eu vou ficar boa. E os pais chamaram a enfermeira, disseram: enfermeira, vem aqui, a minha filha está pior, ela está alucinando, ela não está falando coisa com coisa. Ela tomou conhecimento da vontade de Deus e agiu de acordo com isso. Ela saiu da ignorância. A mãe chamou o pastor para colocar juízo na cabeça da menina, porque ela queria se levantar, porque ela já estava se sentindo bem. Não, pastor, por favor, coloca juízo na cabeça dela, vai que ela levanta e fica pior. Os pais continuavam na ignorância, mas a menina já tinha tomado conhecimento. E essa menina começou a se recuperar, começou a ganhar peso, começou a reagir, e ela foi curada da leucemia, porque ela saiu da ignorância. Então o que a gente vê? Um número muito grande de cristãos, de crentes, que estão sucumbindo diante dos problemas, sucumbindo diante do sofrimento, da doença, porque vivem na ignorância. Porque muitas vezes é pregado para eles que eles têm que aceitar o que vier, que se aconteceu é porque foi da vontade de Deus. E eles não lutam para mudar essa situação, porque ignoram. Aqui Saul, ele ignorava o plano de Deus para a sua vida, mas isso já tinha sido revelado para o profeta Samuel. Olha no versículo 17, você vai virar uma página aí, versículo 17. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem de que eu já te falara. Quer dizer, Deus já tinha falado o plano dele para Samuel. Este dominará sobre o meu povo. Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço-te, onde é aqui a casa do vidente? Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente. Sobe adiante de mim ao alto. Hoje comereis comigo, pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração tu declararei. Quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram. E para quem está reservado tudo que é precioso em Israel, não é para ti e para toda a casa de teu pai? Na ignorância do plano de Deus, ele continuava preocupado com as jumentas perdidas. E Deus já havia declarado que ele se tornaria o rei de Israel. Na ignorância, nós nos preocupamos com coisas pequenas.
Nos preocupamos com uma dívida do cartão, nos preocupamos com um probleminha aqui, um probleminha ali, quando que Deus quer nos elevar, ou elevar a nossa vida a outro patamar, a outro nível. O mesmo aconteceu com Davi. Também em 1 Samuel 16. Eu não vou ler, mas só para você consultar em casa. 1 Samuel 16 diz que Jessé foi à casa de Davi para ungir um rei entre os filhos de Jessé. Onde estava Davi? Cuidando das ovelhas. Davi estava cuidando das ovelhas no pasto. Os irmãos dele já tinham o conhecimento de que um rei ia sair do meio deles, mas Davi não foi informado disso. Então, na ignorância, ele ficou lá no pasto. Quando Samuel perguntou para o pai dele: vem cá, você não tem mais nenhum filho? Porque Deus não escolheu nenhum dos irmãos, nenhum deles. E o pai disse: não, eu tenho o caçula que está lá no pasto cuidando das ovelhas. E o profeta disse: chama esse rapaz aqui, nós não vamos sentar para comer enquanto esse menino não chegar. Quando Davi entrou na sala, Deus disse para Samuel: levanta, porque esse é o que eu escolhi. Samuel levantou, derramou o azeite na cabeça de Davi. Naquele momento Davi tomou conhecimento do projeto de Deus, do plano de Deus para a sua vida. Ali ele saiu da ignorância. O que aconteceu logo depois? Davi procurou um gigante para matar. Quando ele foi encarar o gigante, os irmãos disseram para ele: onde você deixou aquelas poucas ovelhas que você tem que cuidar? Porque eles queriam que Davi continuasse na ignorância e não que ele avançasse. Porque quando você toma conhecimento do que Deus quer para você, o que Ele quer fazer na tua vida, você já não fica mais no mesmo lugar. Você procura um desafio para vencer. Você procura um problema para resolver. E não para reclamar, não para murmurar. Não, você procura um desafio. Você procura uma luta para vencer. Ele procurou um gigante. Ele foi atrás, ele disse: eu vou, eu enfrento, eu encaro. Ninguém perguntou para ele: você quer, meu filho, fazer isso? Não, ele se prontificou. Ele: não, eu já conheço o plano de Deus, eu já sei o que Deus quer através de mim. Então, se eu derrubar esse gigante, todo mundo aqui vai saber quem sou eu. Todo mundo vai conhecer o meu nome. Ninguém vai conhecer você, ninguém vai te respeitar, ninguém, enquanto não vê o que você fez. Ninguém vai conhecer o teu nome enquanto você não enfrentar e derrubar um grande problema, uma grande dificuldade, enquanto você não avançar, enquanto você não atingir outro patamar na tua vida. Quando Davi saiu da ignorância, no momento em que ele saiu da ignorância, ele agiu, e a vida desse rapaz mudou completamente. Amém, pessoal? Então, esse é o primeiro ponto. A ignorância é o que impede o cristão, o abençoado, de fazer valer a sua bênção. Segundo, a insensatez. O que é isso? Insensatez. O insensato é aquele que sabe o que tem que fazer, mas não faz. Já não é ignorante. Ele sabe o que tem que fazer, mas ele escolhe não fazer. Ele tem um coração rebelde, ele tem um coração duro, ele acha que Deus tem que agir na sua vida do jeito dele, e não como diz a palavra de Deus. Vamos lá, é Mateus capítulo 7, versículo 24. Mateus 7, 24. Todo aquele
aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, tal, transbordou e a casa caiu. Tanto o prudente como o insensato, para eles construírem uma casa, eles deviam ter noção de como construir, de como edificar uma casa. Então, ambos sabiam que toda edificação precisa de um alicerce. Não é só chegar no chão e levantar a parede. Precisa ter alicerce, precisa ter viga, precisa ter coluna para sustentar aquilo ali. Não é só empilhar tijolo e colocar um telhado em cima e pintar de uma cor bonita. Esse homem foi chamado de insensato. Por quê? Porque ele sabia. Aqui diz, o que ouve as minhas palavras e não as pratica. Quer dizer, ele sabe o que tem que fazer, mas escolhe não fazer. A pessoa, ela tem uma forma própria de pensar. E de repente, ela é transformada em insensata até pelo seu líder religioso, pelo seu pastor, que de repente também é um cara insensato, que faz a pessoa pensar o seguinte: olha, você vai vir, você vai colocar aqui a tua oferta, tudo que você tem, você dá o teu carro para a igreja, você vai fazer esse sacrifício, ou você vai fazer isso aqui, e olha, a tua vida vai mudar. Na cabeça da pessoa, é um baita negócio. O pastor falou que ela vai sacrificar o Fusca e vai comprar um Camaro, mas não disse como que ela vai comprar esse Camaro. Dá a impressão que o Camaro vai cair do céu, ou que você vai acordar e vai aparecer o Camaro estacionado na tua porta. Ó, Deus te deu. Isso é uma insensatez. Por quê? No momento em que, como eu falei, no momento em que você oferta, em que você dá o dízimo, no momento em que você se batiza, no momento em que você ouve a Deus, você se torna abençoado. Mas isso não te exime de fazer aquilo que você sabe que tem que fazer. Vamos lá. Se você não conhecesse Deus, não conhecesse Jesus, não desse dízimo, não desse oferta, se você quisesse comprar um carro, o que você ia fazer? Trabalhar. O que você ia fazer? Trabalhar. Você ia economizar. Quer abrir um negócio, quer ser um doutor, quer ser um médico. Então, a pessoa não conhece a Deus, não conhece nada. O que ela tem que fazer? Ela vai estudar. Ela vai se esforçar para tirar uma boa nota no Enem, vai para um vestibular, vai para uma faculdade, vai trabalhar de dia, estudar de noite. Ela sabe o que tem que fazer para vencer na vida, ainda que ela não seja abençoada, mas ela sabe o que tem que fazer. Aí o que acontece? A pessoa vai para a igreja, se torna abençoada e parece que ela esquece o que a vida lhe ensinou, o que ela tem que fazer. Aí ela não quer mais trabalhar, porque ela diz, não, agora tudo vai ser mais fácil. Não, querido, não vai ser mais fácil. A única diferença é que agora você está autorizada a colher os frutos da sua luta. Então agora você vai estudar e vai ter fruto. Você vai abrir teu negócio vai prosperar. Você vai trabalhar, o teu trabalho vai produzir o fruto, porque você está autorizado por Deus para aquilo. Mas você tem que fazer. A mesma coisa lá em Mateus 25, as 10 virgens. As 10 eram abençoadas.
As 10 estavam esperando o noivo é Jesus. As 10 virgens simbolizam a igreja. Então as 10 eram abençoadas, mas das 10, somente 5 entraram com o noivo no reino de Deus, e as outras 5 ficaram de fora. Por quê? Porque acabou o azeite, que é o Espírito Santo. As virgens prudentes, como o homem prudente, elas levaram a lâmpada. Lembra você que a lâmpada era alimentada com combustível, com azeite no passado. Então, elas levaram a lâmpada, as prudentes, e levaram uma vasilha com azeite, por se acaso o noivo demora e o azeite acaba, para continuar com a luz acesa, porque o noivo podia vir de noite. Então as prudentes fizeram isso. As nécias ou as insensatas, elas sabiam também que tinham que levar azeite, ou elas não pensaram que o azeite podia acabar? Elas sabiam que tinham que fazer, mas elas escolheram não fazê-lo. Por isso também tem muita gente que é da igreja, que é cristã, que é dizimista, que é batizada, que adora, que louva, que é do grupo de louvor, que faz serviço na igreja, é oficial da igreja, mas não vai para frente, apesar de ser abençoada, porque ela não faz aquilo que ela tem que fazer. Para concluir essa parte da insensatez, abre lá em Gênesis, facinho. Gênesis é mamão com açúcar, Gênesis 26. Sobrevindo fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Por quê? No Egito tinha o rio Nilo, tinha plantações, no Egito tinha condições de se sustentar. E era um momento de crise. Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela, olha Deus falando, habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e repete a bênção de Abraão. No momento da crise, Isaque pensou na sua família, e pela lógica ele disse: vou sair daqui porque não chove, meus animais vão morrer, minha família vai passar fome, bora para o Egito, passar uma temporada lá, porque lá tem água, tem comida, tem o rio, então tudo vai dar certo. Deus disse para ele: fica aqui, nessa terra, mas Senhor, a terra de fome, fica, porque eu te abençoarei. Eu te pergunto, Isaque foi abençoado? Ele foi abençoado? Porque Deus falou: eu te abençoarei. Então Isaque, ele foi abençoado e ficou naquela terra. No versículo 12 diz: semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1. Recolheu 100 vezes mais, porque o Senhor fazia o quê? O abençoava. Enriqueceu-se o homem no meio da crise, da pandemia. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Vamos lá. Isaque não era insensato. Ele sabia que tinha a bênção de Deus. Você sabe que tem essa bênção. Deus disse: fica nessa terra que eu vou te abençoar. Ele ficou, mas não ficou de braços cruzados. Ele sabia o que ele tinha que fazer para que a sua bênção valesse. Ele pegou a semente que tinha e começou a semear, ainda que na terra seca, não chovia.
Mas como que a semente produzia se não chovia? Ele cavou, ele procurou cisterna subterrânea, ele procurou poços, ele começou a cavar para achar água. Ele não ficou de braços cruzados. Não, Deus já me abençoou, agora tudo vai dar certo, agora tudo vai dar certo. Não, ele sabia como tratar a terra. Ele entendeu, eu tenho que trabalhar. Se eu não trabalhar, de que adianta eu ser abençoado? Se eu não estudar, de que adianta eu ser abençoado? Eu não vou dormir e acordar médico. Vamos entrar num coma de 5 anos e Deus vai fazer eu sonhar com tudo e eu vou acordar médico. Não vai. Não é assim que acontece, não é assim que a banda toca. Mas a pessoa, vou bater na tecla, a pessoa vai para a igreja, aceita Jesus, se batiza, é abençoada, mas parece que ela se esquece de tudo que ela sabe que tem que fazer. Que ela tem que trabalhar, que ela tem que estudar, que ela tem que se pós-graduar, ela tem que fazer um curso, ela tem que buscar conhecimento, ela tem que agregar valor naquilo que ela tem que valorizar o que ela possui. Agregue valor na sua empresa, agregue valor no seu negócio, no seu comércio. Faz alguma coisa, dá uma melhoria, faz alguma coisa diferente. Você sabe o que tem que fazer para que os resultados venham a aumentar. Senão, por mais abençoado que você seja, por mais cristão que você seja, por mais idôneo, honesto, você pode ser aquele dizimista que dizima até a moedinha. Você consegue tirar 1 centavo de 10 para dar de dízimo, para ser tão fiel, e ainda assim não vai ver o resultado dessa bênção na sua vida. Isaac viu. Peraí, eu sou abençoado? Então isso quer dizer o quê? Que tudo que eu fizer vai dar certo? Então bora fazer, bora, vamos à luta. Eu vou cavar e vou achar água, eu vou plantar e vou colher. Mas ele não apenas colheu o fruto comum, ele colheu 100 vezes mais, muito além do que ele imaginava para um tempo de crise. Essa é a vantagem de ser abençoado e fazer por onde acontecer. Amém, gente? Vocês entenderam até aqui? Agora vamos falar do casamento. Em Provérbios 14:1 diz: a mulher sábia edifica a sua. A gente leu: o homem prudente edifica a casa sobre a rocha. Mas também tem a mulher sábia edifica a sua casa. Mas a insensata com as próprias mãos a destrói. A insensata com as próprias mãos a destrói. A mulher, ela aprende, ela sabe a forma de conduzir o seu casamento. Mulher, deixa eu falar uma coisa para você. Vai ter um dia que a Andréia vai fazer a reunião de mulheres, vai falar só de assunto de mulheres, para ajudar na vida sentimental, relacionamento, casamento, trabalho, vida profissional. Ela vai falar sobre vários assuntos. Você que é mulher, tem um poder que o homem não tem. A mulher, ela tem o poder da persuasão. Se ela quer, ela tem o poder da persuasão. Quem foi que deu o fruto para Adão comer? Quem deu o fruto para Adão comer? Então a mulher tem o poder da persuasão, de persuadir o homem. Se ela é uma mulher de Deus, ela persuade o homem a coisas boas. Se ela não é uma mulher de Deus, ela persuade o seu homem a fazer coisas ruins. Deus deu esse poder à mulher, para que com sabedoria ela consiga restaurar seu casamento, conduzir seus filhos, conduzir seu marido, sem que ele sinta que ela está mandando nele.
E na verdade ela está sim mandando, mas de outro jeito, com jeitinho, com sabedoria, e ele acaba fazendo. Você está entendendo? Sim ou não? A insensata é aquela mulher que quer bater de frente, é aquela mulher que quer falar mais alto, o marido já está nervoso, está gritando, está estressado, sei lá o que é, ela não vai ficar por baixo, ela também vai gritar. E entre gritos ninguém se entende, entre gritos ninguém se compreende, ninguém raciocina, entre gritos pode vir uma agressão, pode vir uma morte, por conta da insensatez. Então, isso serve para o casamento, isso serve para a vida financeira, isso serve para a sua saúde, porque muita gente acha que quando fica doente é pecado ir ao médico. Acha que é pecado ir ao médico, que ir ao médico é falta de fé, que se precisar tomar uma medicação é falta de fé. Não, eu não vou ao médico porque isso é falta de fé. Não, não é falta de fé não, é insensatez. O Senhor Jesus, ele disse, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não é pecado e não é falta de fé quando você precisar ir a um médico. Ah, mas e o milagre? E o milagre? Deixa eu ensinar uma coisa para você, tá? Milagre não é uma regra, é uma exceção. Milagre não é uma regra, é uma exceção. É que hoje em dia a gente vê a banalização do milagre. Muitas vezes uma pessoa aparece numa televisão ou em qualquer lugar para contar um testemunho de que recebeu alguma coisa, e aquele testemunho ele é tão aumentado e tão açucarado. Às vezes a gente vê a pessoa, aparece uma fotografia da pessoa com a cabeça toda estourada, ou com um buraco aqui no peito, aí depois aparece a pessoa lá dando testemunho, não, eu estou bem, estou curada, não sei o que e tal. Só que, vem cá, e o desenrolar desse negócio aí? Aconteceu o quê? A cabeça, ela acordou com a cabeça boa, aquele buraco fechou sozinho, ou ela não foi no médico, não fez um tratamento, não tomou anti-inflamatório, não fez uma cirurgia. Deus abençoou? Claro que abençoou, mas ela fez um tratamento. Só que na televisão aquilo não pode falar, porque senão as pessoas não vão vir aqui para acreditar no que eu estou falando, ela vai no médico. Por isso que eu falei, muitos ministérios e muitos religiosos eles são insensatos e levam as pessoas a serem insensatas. E as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão padecendo, as pessoas estão passando por um monte de dificuldades e estão entrando em conflito com a própria fé. Elas chegam ao ponto de não acreditar mais em Deus, porque quem falou de Deus para ela disse que era de um jeito e não era. Mas ela prefere ficar naquela ignorância, ao invés de pegar a própria Bíblia, como aquela menina Batista fez, e leu o livro e tomou conhecimento do que Deus queria fazer, e ela agiu de acordo. E o terceiro ponto é a imprudência. A imprudência. Às vezes você vê uma notícia, ou tem um caso de um familiar que faleceu num acidente de carro, e a pessoa da igreja, quando comprou o carro, levou o carro para ungir, o carro foi ungido na igreja, foi abençoado na igreja, e aí depois o carro bateu e a pessoa morreu. E a família diz assim, tá vendo? Não adiantou nada ungir o carro, não adiantou nada abençoar o carro. Olha aí, ó, Deus não guardou, Deus não protegeu. Mas como que Deus vai proteger o imprudente? Se a própria pessoa que está no volante é imprudente, faz ultrapassagem perigosa, corta os outros, anda correndo na rua como se estivesse numa pista de Fórmula 1, pega
pega a moto e pilota feito um maluco, falando no celular. Outra vez eu vi o motociclista pilotando e falando no celular. Eu disse, meu Deus, esse cara está maluco. Se dirigindo, a gente já perde a atenção com o carro, com aquela estrutura toda em volta da gente. Imagina ele ali sentado, que ele precisa das duas mãos. Ele precisa das duas mãos. Ele solta uma para ficar falando no celular. Imprudência. Olha, mas ele é crente, Deus tem que guardar. Tem que guardar. Abre Mateus capítulo 4, versículo 6. O diabo disse para Jesus: se és filho de Deus, atira-te abaixo, pula do edifício, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem. Eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. O diabo falou, está escrito que Deus vai te guardar, então pula do prédio. O teu carro foi ungido, então você pode dirigir que nem um maluco, que nem um perturbado. A tua moto foi ungida, não, você pode pilotar, entendeu? Que nem um doido, pode dirigir bêbado, porque não, a moto foi abençoada. Jesus disse assim, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, não seja imprudente. Não seja imprudente. O próprio Senhor Jesus, ele disse, olha, sejam simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Seja simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Porque o problema do crente é que ele vira bobo, ele acha que todo mundo é bonzinho. Ele acha que todo mundo é legal, que todo mundo quer o bem dele, que todo mundo é bonzinho. Que todo mundo que vai à igreja quer o bem dele, que todo mundo que vai à igreja é bom, é bacana, é legal. Ele fica bobo. Fica bobo. Prudência é você analisar os fatos, é você ver, é prestar atenção no que está sendo falado. É você olhar nos olhos, é você perceber o gesto, é você ver se há sinceridade, se não há, ter o devido cuidado. De ter o devido cuidado. Vou te dar um exemplo de imprudência, imprudência até ministerial. Tinha um obreiro, uma pessoa pediu uma visita, uma senhora pediu uma visita. A gente já tinha sentado, orientado os obreiros, olha pessoal, Jesus enviou às cidades os discípulos de 2 em 2, nunca vá sozinho, nem para fazer uma visita, nunca vá sozinho para fazer nada, vá sempre em par, tem que ter uma pessoa com você. Então, aí ele recebeu o pedido de visita, não comunicou a ninguém e disse, não, mas eu vou lá porque é rapidinho, não vou nem demorar. Não era nem uma pessoa que frequentava a igreja, que pediu a visita, a pessoa nem era da igreja, mas lá vai o obreiro. Termina a visita, o obreiro volta, está aí na igreja, não sei o que. Daqui a pouco vem a pessoa gritando, falando assim, esse obreiro foi lá na minha casa e abusou de mim. E o obreiro, não, você está maluca, não, eu não fiz isso não, você abusou de mim, você foi lá na minha casa, você abusou de mim. Cadê a prova de que ele não fez? Ele foi o quê? Imprudente. Ele, ainda que ele não tenha feito aquilo, não sei, mas ele foi imprudente. Não se sabe se ele foi sozinho naquele lugar porque ele tinha intenção de fazer alguma coisa, ou se ele foi porque ele desobedeceu mesmo e a pessoa inventou, ou a pessoa não gostava da igreja, ou sei lá, ou a pessoa armou alguma situação.
A imprudência. Abel. A Bíblia diz que Abel ofereceu mais excelente sacrifício do que Caim, o irmão dele. Deus aceitou a oferta de Abel. Deus amou a oferta de Abel e não gostou da oferta de Caim. Mas quem foi que morreu e quem viveu? Abel morreu. O bom morreu, o mal ficou vivo. O bom morreu e o mal viveu. Por quê? Imprudência. Achar que todo mundo é bom e não tomar cuidado. Andar por um lugar perigoso sem necessidade e dizer: não, mas Deus vai me guardar. Ah, Deus me guarda. Não tentarás o Senhor teu Deus. Aí quando acontece o problema, ela diz: ai, tá vendo, eu não vou mais à igreja, porque de que adianta? Eu fui ungida, fui abençoada, eu sou obreira. Querido, querida, não seja ignorante, não seja insensato e não seja imprudente. Pelo menos esses 3 motivos anulam a bênção que Deus colocou sobre você. A bênção oriunda da obediência, de ouvir a voz de Deus. Somos nós que anulamos essa bênção e a fazemos valer quando fazemos aquilo que nós sabemos que temos que fazer. Amém? O homem prudente, a sua casa permaneceu de pé, porque ele fez o que ele sabia que tinha que ser feito. As 5 virgens prudentes, elas entraram com o noivo, porque elas fizeram aquilo que elas sabiam que tinham que fazer. A mulher sábia edifica a sua casa, porque ela faz aquilo que ela sabe que tem que fazer. Ela não vai na contramão. E o prudente, ele é protegido, ele é guardado, nenhum mal acontece sobre ele. Deus o guarda, porque ele ouve a Deus, ele é prudente. Ele cuida seus passos, ele não confia. Ficar, não, eu confio cegamente. Não, ele não confia cegamente nem na sombra dele. Nem na sombra dele. Ele confia em Deus. E ele sabe que todo homem é pecador. Todo homem no sentido, todo ser humano é pecador. Todo ser humano comete falhas. Pecador é isso. Todo ser humano em algum momento se desvia. Em algum momento faz uma escolha errada. Em algum momento em que ele tiver que escolher entre um filho e você, ele vai escolher o filho dele e você que se lasque. Desculpa a expressão. Em algum momento que ele tiver que escolher entre o seu bem-estar, o bem-estar dele e o seu, ele vai escolher o dele. Então, não espere de ninguém. Viva pela fé e faça valer a sua bênção.